Aprenda como controlar o que rouba sua paz. A sua paz nunca foi roubada. Você é quem tem deixado a porta aberta. Esta frase pode parecer dura, mas é exatamente por isso que ela precisa ser a primeira coisa que você escuta agora. Porque ninguém te avisa que a perda da paz não acontece quando a vida te golpeia com força, e sim quando algo muito menor, muito mais discreto, muito mais traiçoeiro, começa a entrar sem ser percebido. Você já notou como a maior parte do seu estresse não vem de grandes acontecimentos, mas de pequenas invasões que vão se acumulando até que, de repente, você sente que não aguenta mais? A verdade é que existe um inimigo que você nunca aprendeu a identificar. E é esse inimigo que tem drenado a sua energia silenciosamente todos os dias. Pense no momento em que você acorda. Antes mesmo de abrir totalmente os olhos, seu cérebro já está processando notificações atrasadas, lembranças de conversas incompletas, pressões que nem começaram e expectativas que você nem percebeu que colocou sobre si mesmo. Quando você finalmente pega o celular, uma enxurrada de estímulos assume o controle da sua mente. Uma foto, uma crítica indireta, uma cobrança, um comentário que te deixou inquieto, uma comparação automática que você não pediu para fazer, mas fez. Não parece nada demais quando acontece uma única vez, só que isso não acontece uma única vez. Acontece o dia inteiro, em sequência, sem descanso. É por isso que tanta gente acredita que perdeu a paz por causa do trabalho, das pessoas, da rotina, das responsabilidades, dos problemas que surgem sem avisar. Mas essa é a ilusão. O ladrão não está do lado de fora. O verdadeiro ladrão age por dentro, e é por isso que ele passa despercebido. Ele rouba você mesmo quando tudo está aparentemente normal. Ele se esconde entre pensamentos aleatórios, emoções mal administradas, preocupações pequenas que se multiplicam, tensões internas que você já nem percebe que estão lá. Ele age em silêncio e conta com uma única coisa para continuar crescendo: a sua falta de consciência sobre como a sua própria mente funciona. Marco Aurélio dizia que a mente se torna invencível quando você domina os limites do que ela permite entrar. Viktor Frankl lembrava que a liberdade definitiva é a liberdade de escolher a postura interior diante da vida. Musashi defendia que o guerreiro só perde quando é dominado por aquilo que ele não percebe chegando. Goggins reforça todos os dias que a maior batalha é contra os pensamentos que tentam te enfraquecer. Jesus Cristo ensinava que a paz não é ausência de conflitos, e sim presença de clareza, coragem e domínio interno. Todos esses ensinamentos apontam para a mesma direção. Paz não é um presente, é uma construção ativa. E o primeiro passo dessa construção é enxergar aquilo que você deixou passar. O problema é que quase ninguém faz isso. Quase ninguém observa o próprio diálogo interno. Quase ninguém questiona a origem dos próprios impulsos. Quase ninguém percebe o momento exato em que a paz começa a ser drenada. A maioria simplesmente reage, reage e reage, até se tornar escrava da própria mente. E quando você reage sem consciência, você vive cansado, irritado, drenado, ansioso, inquieto e frágil diante de qualquer pequena perturbação. Você perde a capacidade de permanecer presente porque está sempre sendo puxado para algum microestresse invisível. Você acha que está no controle, mas na verdade está sendo controlado. O que ninguém te contou é que existe um mecanismo funcionando dentro de você que está acostumado a sobreviver no caos. Seu cérebro não foi programado para paz, foi programado para vigiar ameaças. Por isso ele transforma qualquer ruído em alerta, qualquer dúvida em tensão, qualquer frase mal interpretada em preocupação desnecessária. E enquanto você não entende isso,
Continua acreditando que alguém ou algo está roubando a sua paz, quando, na verdade, você está permitindo que estímulos irrelevantes sequestrarem o seu foco. Agora imagine por um instante como seria sua vida se você pudesse fechar essa porta. Se você reconhecesse o inimigo antes que ele entrasse. Se você identificasse o exato momento em que sua mente está sendo sequestrada. Se você pudesse resgatar sua clareza com precisão, como alguém que aprendeu a dominar a própria atenção em vez de ser arrastado por ela. Como seria acordar e perceber que nada do que tirava sua paz antes tem o mesmo poder sobre você agora? Como seria sentir que a sua energia não depende mais das circunstâncias e sim das suas escolhas? Como seria viver com uma mente blindada, consciente e firme? Esse vídeo existe para te entregar exatamente isso. Só que, para isso acontecer, você precisa encarar algo que muitos evitam. Você precisa admitir que a perda de paz não é resultado de grandes batalhas. É resultado da soma de pequenas permissões. É como água, entrando por rachaduras microscópicas até inundar tudo. Só que, diferente da água, você pode fechar essas rachaduras. Você pode aprender a enxergar o inimigo. Você pode aprender a dominar os processos internos que ninguém te ensinou a controlar. Se você não fizer isso agora, esse inimigo continuará drenando você amanhã, e depois de amanhã, e depois, até que você comece a achar que viver cansado é normal. Não é normal. Você só não aprendeu ainda a identificar e controlar aquilo que rouba sua paz antes que o estrago aconteça. E é exatamente neste momento que sua virada começa, porque, a partir daqui, você vai enxergar tudo o que antes passava despercebido. Você vai entender por que sua mente reage como reage. Você vai descobrir o mecanismo que te faz perder energia sem perceber. E, acima de tudo, você vai recuperar algo que talvez nem lembrasse mais como era. A capacidade de decidir o que merece entrar no seu mundo interno e o que precisa ser cortado antes de tocar você. Se prepare, porque agora começou o processo de desmascarar o inimigo invisível que tem comandado seus dias. O paradoxo da paz, porque quanto mais você busca, menos encontra. A maioria das pessoas acredita que paz é algo que se conquista correndo atrás, como quem procura um objeto perdido dentro de um quarto bagunçado. Só que esse é o primeiro erro. Quanto mais você corre, menos você vê. Quanto mais você se apressa, mais você se confunde. Quanto mais você se desespera para encontrar paz, mais distante ela parece ficar. É como tentar enxergar o próprio reflexo em uma água que você mesmo agitou com as mãos. A imagem só aparece quando você para de perturbá-la. A paz funciona da mesma forma. Ela não desapareceu. Você é quem está movendo a água o tempo todo. A grande armadilha moderna é que vivemos viciados em estímulos. Você acorda sendo puxado pelo celular, conduzido por algoritmos, guiado por impulsos que você não escolheu. Seu cérebro se acostumou a reagir rapidamente a tudo, como se estivesse sempre num modo de alerta. Então, quando você tenta sentar, respirar, pensar com clareza ou simplesmente existir sem ser consumido por algo, sua mente estranha esse estado. Ela foi treinada para reagir, não para permanecer. O paradoxo aparece justamente nesse ponto. Quanto mais você busca paz, como quem busca um novo estímulo que resolva seus problemas, mais você se afasta dela, porque paz não é um estímulo, é a ausência deles. A paz não nasce quando você encontra uma nova resposta, mas quando você para de alimentar centenas de perguntas inúteis que surgem na sua cabeça todos os dias. Só que a maioria das pessoas não percebe isso. Elas acreditam que precisam de mais controle, mais produtividade, mais tempo, mais técnicas, mais conteúdos motivacionais, mais métodos de organização, mais estratégias mentais. E todas essas coisas têm seu valor, mas nenhuma delas cria paz, porque paz
não é acrescentada. Paz é removida. Paz é aquilo que surge quando você tira o excesso, corta o ruído, elimina o desnecessário e finalmente permite que a mente pare de buscar o que nunca precisou buscar. Na neurociência, esse paradoxo tem uma explicação simples. O cérebro humano se adapta ao que pratica repetidamente. Se você pratica pressa, ele cria mais pressa. Se você pratica preocupação, ele cria mais preocupação. Se você pratica estímulo constante, ele cria intolerância ao silêncio. É por isso que tanta gente entra em um ciclo de ansiedade sem perceber. O próprio hábito de tentar controlar tudo se torna o maior ladrão da paz. A pessoa tenta resolver a inquietação com mais inquietação. Quando sente falta de paz, corre atrás de algo para colocar no lugar. Só que a paz nunca esteve no lugar errado. O exagero de estímulos é que estava. O paradoxo se torna ainda mais evidente quando você observa o comportamento das pessoas ao tentarem se sentir bem. Elas querem paz, mas buscam alívio imediato. Querem tranquilidade, mas se alimentam de distrações que esvaziam a clareza. Querem estabilidade emocional, mas vivem reagindo a cada sensação incômoda como se fosse uma emergência. E então, se perguntam por que a mente está sempre em turbulência. A turbulência é consequência da busca desenfreada. Quando você tenta controlar demais, perde o pouco controle que ainda tinha. Quando tenta alcançar a paz pela força, acaba criando mais tensão do que antes. É aqui que a filosofia entra como uma janela aberta. Marco Aurélio dizia que a mente se desestabiliza quando deseja o que não controla. Frankl afirmava que a busca desesperada por algo geralmente aumenta a sensação de vazio. Musashi ensinava que a pressa é inimiga da precisão. Goggins mostra na prática que o caos interno só diminui quando você abraça o desconforto em vez de fugir dele. E Jesus Cristo repetia que a paz não vem de fora, mas do lugar onde você decide permanecer. Todas essas ideias apontam para o mesmo princípio. Não existe paz para quem busca a paz como se fosse um objeto externo. A paz aparece quando você se torna alguém que não precisa buscá-la. Esse é o ponto mais difícil de aceitar, porque tudo dentro de você foi condicionado a acreditar que paz é consequência de circunstâncias perfeitas. A verdade é o contrário. A paz se manifesta quando você para de exigir que tudo esteja perfeito para se sentir bem. Quando você deixa de lutar contra a vida e passa a caminhar dentro dela com outra postura. Quando você troca o desejo de controlar o mundo pela capacidade de controlar suas respostas. A paz que se perde facilmente nunca foi paz. Foi apenas alívio passageiro. A paz verdadeira é aquela que permanece mesmo quando as coisas ao seu redor continuam as mesmas. Observe a contradição. Quanto mais você tenta evitar desconfortos, mais frágil se torna. Quanto mais tenta impedir qualquer pequena irritação, mais irritado vive. Quanto mais tenta blindar todas as áreas da vida simultaneamente, mais exposto aos próprios medos você fica. E não é porque você está fazendo pouco, é porque está fazendo demais. Está buscando paz da forma errada. Está colocando esforço onde deveria colocar consciência. Está insistindo em mudar o externo quando deveria observar o interno. Está tentando adicionar camadas quando deveria retirar pesos. Está correndo atrás de algo que só pode aparecer quando você para de correr. O paradoxo da paz é cruel porque ele te engana de forma sutil. Ele faz você acreditar que está fracassando porque não encontrou paz, quando, na verdade, você não encontra paz justamente porque está tentando encontrá-la com a mesma mentalidade que criou a sua inquietação. É como tentar apagar um incêndio jogando mais fogo. A mente não se acalma com mais estímulos. Ela se acalma quando você aprende a interromper o ciclo de busca compulsiva. Quando você decide que não vai mais negociar sua paz por respostas imediatas.
Quando você percebe que a mente precisa de espaço, não de soluções o tempo inteiro. Paz não é algo que você encontra ao final de uma busca. Paz é algo que nasce quando a busca perde sua urgência. Quando você muda o foco de procurar algo para construir algo. Quando você entende que não é a vida que precisa ficar mais tranquila. É você que precisa aprender a permanecer estável dentro dela. A paz não se conquista quando você completa todas as tarefas, mas quando você não se torna escravo delas. A paz não surge quando todos os problemas desaparecem, mas quando você para de permitir que cada problema roube uma parte do seu equilíbrio. A paz não é alcançada quando o mundo finalmente fica calmo. É alcançada quando você finalmente se torna alguém que não se desestabiliza com qualquer movimento externo. Este é o paradoxo que transforma tudo. Você busca paz porque está inquieto, mas a inquietação aumenta porque você continua buscando. Quando você aprende a parar a busca, a inquietação perde força. E quando a inquietação perde força, a paz que sempre esteve disponível finalmente aparece. Não porque você a encontrou, mas porque você deixou de atrapalhar sua chegada. A teoria das microintrusões, as 12 invasões diárias que você nem percebe. A maior destruição da sua paz não acontece em grandes explosões emocionais. Ela acontece em pequenas infiltrações, silenciosas, constantes, quase invisíveis. São microintrusões que entram na sua mente todos os dias, sem pedir permissão, sem anunciar chegada, sem parecer perigosas. E justamente por parecerem pequenas, você não percebe o impacto acumulado que elas têm sobre sua clareza mental, seu foco e sua capacidade de manter-se estável durante o dia. Essas microintrusões são como gotas d'água caindo sobre uma pedra. Nenhuma gota sozinha causa dano, mas o gotejar contínuo destrói tudo. A primeira microintrusão acontece logo que você acorda e já pega o celular. Não foi o conteúdo em si que te atacou, mas o ato de entregar seu foco ao mundo antes mesmo de entregar sua atenção a você. É um pequeno gesto, mas que muda completamente a estrutura do seu dia. O cérebro aprende, naquele momento, que você é reativo. E uma mente que começa o dia reagindo perde sua paz, antes mesmo de levantar da cama. A segunda microintrusão aparece quando você compara sua vida com a imagem de outra pessoa que aparece na tela. A comparação entra como se fosse apenas uma observação neutra, quando, na verdade, ela cria uma tensão silenciosa que te acompanha por horas. A terceira microintrusão surge quando você interpreta um comentário, uma expressão ou uma mensagem de forma automática, geralmente pelo viés da ameaça. Não houve conflito real, só um pensamento rápido que se infiltrou e ficou preso. A quarta aparece quando você cria uma expectativa invisível sobre algo que nem chegou a acontecer. É aquele pensamento que diz que o dia vai ser difícil, que algo vai dar errado, que alguém vai te irritar. Expectativas criam narrativas inteiras antes de a realidade se manifestar. E cada narrativa drena energia. A quinta microintrusão é física. É a tensão automática nos ombros, no maxilar, na testa. Você não percebe, mas seu corpo conversa com sua mente. Se o corpo está tenso, a mente interpreta perigo. E a paz se dissolve sem que você entenda por quê. A sexta microintrusão vem das notificações que pipocam durante o dia. Não são apenas interrupções. São pequenas facas cortando sua atenção, obrigando sua mente a recomeçar várias vezes o mesmo raciocínio. A sétima surge na forma de microfrustrações, como um atraso no trânsito, uma fila maior do que você esperava, um aplicativo que trava. Pequenas irritações que, acumuladas, drenam mais energia emocional do que muitos problemas grandes. A oitava microintrusão nasce do hábito de antecipar negativamente conversas, reuniões ou decisões.
Você cria diálogos na sua cabeça que nunca vão acontecer, mas sua mente reage a esses diálogos imaginários como se fossem reais. A nona microintrusão aparece quando você tenta resolver simultaneamente coisas demais, abrindo janelas mentais que vão ficando penduradas ao longo do dia. Isso cria um efeito de abas internas, como se sua cabeça fosse um navegador com dezenas de páginas abertas. Cada aba consome memória, processa algo, exige parte do seu foco. A 10ª microintrusão se manifesta na forma de microculpas. São aqueles pensamentos breves de autopunição quando você não cumpre uma mínima expectativa pessoal. A culpa pequena não parece grave, mas ela corrói a paz por dentro. A 11ª aparece quando você absorve a energia emocional de alguém estressado, irritado ou ansioso. A absorção emocional é uma invasão silenciosa. A pessoa despeja sua inquietação e você, sem perceber, carrega como se fosse sua. E a 12ª microintrusão acontece quando você revisita mentalmente algo que já aconteceu e tenta reinterpretar de 1000 maneiras diferentes. Não é reflexão, é ruminância. E cada repetição desse pensamento consome uma parte da sua paz. Essas 12 microintrusões acontecem no cotidiano de quase todo mundo. E a razão pela qual elas roubam tanta paz é simples. Cada uma delas consome uma fração de energia mental, uma pequena porcentagem, um desgaste quase imperceptível. Mas quando somadas, essas pequenas invasões chegam ao final do dia transformadas em exaustão total. As pessoas costumam pensar que estão cansadas porque trabalharam muito, porque enfrentaram problemas grandes ou porque passaram por situações intensas. Quando, na verdade, o cansaço mais profundo não vem do grande esforço, vem do pequeno esforço repetido, daquele desgaste mínimo que nunca para. Microintrusões são traiçoeiras porque você não as reconhece como ladrões. Elas entram escondidas atrás de hábitos comuns. Você acredita que está só se informando quando olha o celular ao acordar. Acredita que está só sendo cuidadoso quando antecipa problemas. Acredita que está só sendo sensato quando cria expectativas. Acredita que está só pensando quando revisita conversas antigas. Só que nenhum desses processos é neutro. Todos eles drenam algo de você. E quanto mais você ignora esse fato, mais você se torna vulnerável. A mente precisa de espaço para existir em paz. E cada microintrusão rouba um pedaço desse espaço. Não importa se é apenas um pensamento de fração de segundo. Ele ocupa espaço, ele pesa, ele exige processamento, ele cria tensão. E o acúmulo diário dessas pequenas forças é o que transforma o dia mentalmente pesado, emocionalmente instável e internamente caótico. Quando as microintrusões dominam seu sistema, você perde a capacidade de se concentrar, de regular suas emoções e até de tomar decisões simples. A mente fica saturada, ela perde profundidade, tudo se torna superficial e reativo. Marco Aurélio dizia que o controle da mente depende do controle das entradas, não das saídas. Frankl mostrava que o que destrói o ser humano não é o sofrimento em si, mas a interpretação constante dele. Musashi vivia com clareza porque eliminava distrações internas antes mesmo que elas crescessem. Goggins repete que a disciplina não está nas grandes conquistas, mas na capacidade de resistir aos pequenos impulsos que surgem o tempo inteiro. E Jesus Cristo mostrava que a paz começa no silêncio interno, em retirar o excesso, não em adicionar mais ruídos. A teoria das microintrusões nasce dessa síntese. Não é a vida que está roubando sua paz. É o acúmulo invisível dessas pequenas invasões que você não controla e nem percebe. Quando você aprende a identificá-las, o impacto é imediato. Você sente sua mente mais leve, mais clara, mais presente. E quando reduz a frequência delas, você começa a sentir algo raro. A sensação de que a vida deixou de te esmagar.
Não porque ela mudou, mas porque você finalmente recuperou espaço mental suficiente para existir com autenticidade. A pessoa que não controla microintrusões vive em desvantagem permanente. É como alguém tentando correr com uma mochila cheia de pedras pequenas. Nenhuma delas é pesada sozinha, mas juntas elas tornam o movimento impossível. Quando você remove uma, não sente diferença. Quando remove duas, ainda parece tudo igual. Mas quando remove 20, 50, 100, a leveza aparece de uma vez. A paz funciona assim, não é adicionada, é liberada. A partir deste ponto, a pergunta decisiva surge: quantas das suas microintrusões você aceita como normais apenas porque nunca aprendeu a enxergar? E mais importante, o quanto sua vida poderia mudar se você começasse a identificar essas invasões antes que elas se tornassem uma tempestade emocional interna? O mecanismo do sequestro mental, como pensamentos aleatórios assumem o comando. A maior parte das pessoas acredita que perde a paz por causa de problemas concretos, dívidas, conflitos, trabalho, relacionamentos complicados. Mas a verdade psicológica, aquela que dói e liberta ao mesmo tempo, é que a maior parte da sua perda de paz não vem do mundo externo. Ela vem do que acontece dentro de você nos momentos em que você não está prestando atenção. Sua mente não é atacada por grandes monstros, mas por pequenas fagulhas que se acendem quando você menos espera e que se transformam em incêndios silenciosos. É esse fenômeno, invisível, inesperado e quase automático, que chamamos de sequestro mental. Quando um pensamento aleatório invade a sua mente, toma o comando sem pedir permissão e sequestra sua energia, seu foco e sua clareza emocional. O sequestro mental é mais comum do que você imagina. Ele ocorre quando um disparo interno, um cheiro, uma memória, uma frase, uma insegurança antiga, um comentário que você fingiu que não ouviu, ativa uma cadeia involuntária de pensamento que arrasta você para longe do momento presente. Esse arrasto é tão sutil que você só percebe quando já está no meio do labirinto. Você não escolheu entrar, não escolheu pensar, não escolheu lembrar, não escolheu sentir. Apenas aconteceu. De repente você está revendo uma conversa antiga, imaginando cenários que nunca vão existir, criando preocupações fantasmas, ensaiando respostas que ninguém pediu e deixando que sua mente seja governada por uma lógica que você não controla. É o piloto automático emocional, mas operando em sua pior versão. Marco Aurélio chamava isso de turbulência da imaginação. Quando a mente cria realidades que não existem e depois você sofre com elas como se fossem verdadeiras. Viktor Frankl dizia que a mente humana tem a capacidade perigosa de transformar uma dor pequena em um sofrimento imenso, apenas pelo modo como ela é interpretada. Musashi alertava que o guerreiro não pode permitir que pensamentos dispersos capturem sua atenção, porque cada pensamento inútil é uma abertura estratégica para o inimigo. Goggins, na prática, traduz isso como: a mente tenta te dominar, criando distrações emocionais. E Jesus, de forma profundamente humana, dizia: a cada dia basta seu próprio mal, deixando claro que a imaginação do sofrimento futuro é uma prisão autoimposta. O sequestro mental nasce de 3 gatilhos principais: associação emocional involuntária, memória sensorial e condicionamento invisível. A associação emocional involuntária é quando algo desperta uma emoção que você não escolheu sentir. É o perfume que te lembra alguém. É a frase que seu pai repetia. É o medo de decepcionar. A memória sensorial é quando o corpo lembra antes da mente. Um toque, um tom de voz, um ruído familiar, e você é levado para um estado mental que não faz mais sentido para a sua vida atual. Já o condicionamento invisível
É quando seu cérebro executa padrões antigos porque acredita que está protegendo você, mesmo quando está te sabotando. Ele acha que está te mantendo seguro, mas está apenas te mantendo preso. O maior problema do sequestro mental é que ele não parece um sequestro. Ele parece um pensamento normal. Ele parece você, parece natural, espontâneo, até lógico. Você não percebe o momento em que perdeu o controle. Só percebe quando quer voltar ao foco e não consegue. Só percebe quando tenta dormir, mas sua mente gira sem parar. Só percebe quando está conversando com alguém e de repente não está mais ali. Só percebe quando sente ansiedade sem saber de onde veio. Você não nota o ladrão entrando, apenas descobre que a casa foi virada de cabeça para baixo. A neurociência explica isso através do Default Mode Network, DMN, a rede cerebral responsável por gerar pensamentos espontâneos, diálogos internos e narrativas mentais. Ela é ativada quando você não está focado em nada específico, e quando ela assume o comando, você não está pensando. Você está sendo pensado. O DMN não é o vilão. Ele é necessário para a criatividade, processamento emocional e construção de identidade. O problema é quando ele está hiperativo, sem controle, e sem que você tenha desenvolvido o músculo da atenção consciente. Uma mente treinada usa o DMN como ferramenta. Uma mente desarmada é usada por ele. O sequestro mental também está ligado ao fenômeno psicológico chamado ruminação emocional, um ciclo de pensamentos repetitivos que tenta resolver problemas que não têm solução imediata, consumindo energia mental e emocional. A ruminação é o combustível do sequestro. Ela pega um pensamento solitário e transforma em uma tempestade. Ela te convence de que pensar mais vai aliviar a dor, quando na verdade só aprofunda. Frankl alertava que o sofrimento que não encontra sentido se multiplica. Ruminar é tentar encontrar sentido onde não há e pagar o preço da própria mente. E há outro componente importante, a ilusão da ameaça emocional. Seu cérebro reage a pensamentos negativos como se fossem eventos reais. Ele libera hormônios do estresse, acelera o corpo, aperta o peito, tensiona os músculos. Você sofre por algo que existe apenas na sua imaginação. É como se alguém apertasse o botão vermelho do alarme e você corresse para apagar um incêndio inexistente. A paz é destruída não por fatos, mas por interpretações. Então surge a pergunta crucial: como impedir o sequestro mental? A resposta está em 3 níveis: interceptação, interrupção e redirecionamento. Interceptar significa perceber o sequestro no exato momento em que começa, capturar o ladrão entrando pela porta. Interromper é cortar o fluxo narrativo que alimentaria a espiral emocional. E redirecionar é reposicionar sua atenção para algo que você escolhe, e não para algo que te captura. Essa técnica é usada por monges, atletas de elite, soldados especiais e qualquer pessoa que aprendeu a dominar a própria mente. O mestre Zen Takuan Sorro dizia: a mente que se move para tudo perde-se em tudo. A mente que não se fixa em nada é imbatível. Ele não estava falando de evitar pensamentos. Estava falando de não se deixar raptar por eles. O sequestro mental só vence quando você acredita que cada pensamento é uma verdade e não apenas um visitante. A paz não é a ausência de pensamentos. É a capacidade de não permitir que pensamentos aleatórios governem você. A engenharia do controle. 3 habilidades que blindam sua paz. Se controlar a própria mente fosse questão de força de vontade, todos teriam paz. Mas força de vontade é instável, frágil e limitada. Ela falha justamente quando você mais precisa dela. A mente consciente é uma ferramenta poderosa, mas sozinha ela não é capaz de conter as ondas emocionais que o inconsciente cria.
Por isso, pessoas inteligentes explodem emocionalmente. Pessoas fortes desmoronam. Pessoas espirituais perdem o eixo. Pessoas disciplinadas se sabotam. Não é falta de caráter, é falta de engenharia interna. Paz não é um sentimento espontâneo, é um sistema que você constrói. E esse sistema se sustenta sobre 3 habilidades psicológicas extremamente específicas que quase ninguém treina: vigilância interna, modulação emocional e reorientação consciente. A primeira habilidade é a vigilância interna, a capacidade de se perceber antes de perder o controle. A maior parte das pessoas só percebe que está sem paz quando já está no meio da tempestade emocional, irritada, ansiosa, reativa. Mas a perda de paz começa muito antes do caos. Ela começa com microsinais: uma respiração mais curta, um pensamento repetitivo, um incômodo invisível, uma tensão no pescoço, uma vontade de responder rápido demais. Vigilância interna é notar o início do colapso antes que ele se transforme em avalanche. Marco Aurélio chamava isso de agir como um guarda de fronteira da alma, impedindo que pensamentos nocivos atravessem o portão. Na prática moderna, essa habilidade é a fusão de atenção plena com autopercepção somática. Você treina seu cérebro para notar o que sente antes de reagir ao que sente. A paz não é perdida de uma vez, ela é roubada aos poucos. Vigilância interna é o alarme que impede o ladrão de entrar. A segunda habilidade é a modulação emocional. Não confunda com suprimir emoções. Suprimir é empurrar para baixo. Modulação é regular. É como ajustar o volume de uma música. Você não desliga a emoção, você reduz sua intensidade. A neurociência mostra que emoções fortes se dissipam em minutos quando não recebem combustível mental. Mas quando você reage, interpreta, repete e se identifica com elas, elas duram horas, dias, semanas. Modulação emocional é a habilidade de interromper esse reforço. É perceber a emoção, aceitar que ela existe, mas impedir que ela domine seu comportamento. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está sua liberdade. Modulação é expandir esse espaço, é dizer: eu estou sentindo isso, mas não preciso fazer nada com isso agora. Essa habilidade reduz ansiedade, impulsividade, reatividade e sofrimento ruminal. Sem modulação, você não tem paz, porque qualquer pensamento pode se transformar em incêndio emocional. A terceira habilidade é a reorientação consciente, a capacidade de recuperar o foco depois que a mente se perde. Todos se distraem, todos se desorganizam, todos têm pensamentos intrusivos. A diferença entre quem tem paz e quem vive drenado não está na ausência de distrações, mas na velocidade com que voltam para o centro. Reorientação é como puxar o cavalo de volta pelas rédeas. Musashi dizia que a mente que se afasta deve ser trazida de volta, e isso é uma prática, não um insight. No campo psicológico moderno, chamamos isso de atendimento seletivo. Mover a atenção voluntariamente de um estímulo emocional para algo neutro, produtivo ou significativo. É um redirecionamento ativo. Não é lutar contra o pensamento, mas retirar dele a energia. Goggins faz isso correndo ultramaratonas. Quando a mente dele tenta parar, ele muda o foco para a próxima respiração, o próximo passo, o próximo segundo. Essa é a engenharia do controle aplicada em sua forma mais brutal e eficaz. Essas 3 habilidades formam uma estrutura, uma engenharia, um sistema de autoproteção. Quando elas trabalham juntas, sua paz deixa de ser vulnerável. Primeiro você percebe o início da turbulência, vigilância interna. Depois você impede que a turbulência escale, modulação emocional. Por fim, você retoma o comando da direção, reorientação consciente.
Esse tripé torna sua mente extremamente difícil de sequestrar. Ele cria uma camada de blindagem psicológica que separa você das narrativas internas destrutivas. Você começa a sentir a diferença entre eu pensando e pensamentos surgindo. Essa distinção muda tudo, porque devolve o poder para você. É importante perceber que essa engenharia não é mágica, ela é treinada. Assim como um guerreiro treina reflexos, um músico treina precisão e um atleta treina técnica, você treina sua mente para operar em sua melhor versão. A paz não é um milagre, é um hábito. Hábito de perceber, hábito de regular, hábito de retornar. Pessoas que parecem naturalmente calmas muitas vezes têm esse sistema funcionando sem perceber. Pessoas que sofrem mais do que deveriam, geralmente nunca foram ensinadas a construí-lo. Jesus demonstrava essa engenharia de maneira profunda. Ele percebia o ambiente, modulava sua resposta emocional e depois redirecionava sua atenção para o essencial. Minha paz vos dou não significa ausência de caos, mas presença de controle interno, mesmo quando o caos tenta invadir. É exatamente isso. Paz como consequência da engenharia, não como consequência das circunstâncias. O maior erro é acreditar que paz é passiva, paz é ativa, paz é uma arquitetura psicológica, paz é uma decisão repetida dezenas de vezes por dia. Paz não é o que acontece quando tudo está calmo. Paz é o que nasce quando a tempestade não consegue dominar você. Quando a mente tenta sequestrar seu centro, mas encontra uma fortaleza interna. Quando os pensamentos aleatórios batem à porta, mas você sabe identificar, modular e redirecionar. O que rouba sua paz não são os eventos do mundo, mas a ausência dessas três habilidades. E o que devolve sua paz não é esperar que a vida melhore, mas construir em você um sistema interno que resiste, observa, regula e retorna. Uma mente treinada atravessa dias difíceis sem perder o eixo. Uma mente sem engenharia desmorona em dias comuns. A diferença entre uma vida caótica e uma vida com paz é o que você faz internamente com aquilo que surge externamente. E quando você domina essas três habilidades, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser uma vítima dos pensamentos e passa a ser o arquiteto deles. Você deixa de ser arrastado pelas emoções e passa a regulá-las com inteligência. Você deixa de ser sequestrado pela própria mente e começa a liderá-la. Esse é o verdadeiro controle. Não controle sobre o mundo, controle sobre si. E esse controle constrói a única paz que ninguém pode tirar de você. O ciclo da paz proativa. Como construir paz antes que o problema apareça. A maioria das pessoas tenta encontrar paz depois que já está profundamente mergulhada no caos. Elas buscam calma quando já estão irritadas, procuram clareza quando a mente já está confusa e tentam recuperar o controle quando a ansiedade já tomou o corpo inteiro. É como tentar aprender a nadar depois que já está se afogando. Paz reativa sempre chega tarde demais. O verdadeiro poder nasce da paz construída antes do impacto. Essa é a paz proativa. Não é uma técnica, não é um esforço consciente no meio da tempestade. É uma arquitetura interna que você estabelece antes que o primeiro sinal de turbulência surja. É a preparação silenciosa que o guerreiro faz quando ninguém está vendo. É a base que sustenta sua mente quando o inesperado tenta destabilizá-la. A paz reativa tenta apagar o incêndio. A paz proativa evita que o incêndio comece. Construir paz antes do problema aparecer exige uma mudança radical de perspectiva. Em vez de esperar que a vida o surpreenda, você antecipa o que pode drenar sua energia e cria barreiras psicológicas que reduzem o impacto desses estímulos. Musashi dizia que o guerreiro sábio vence a batalha antes de entrar nela.
Isso se aplica perfeitamente ao campo mental. A mente desorganizada tenta lidar com o problema quando ele já está queimando. A mente treinada cria espaço, estrutura e clareza que impedem o problema de ganhar força. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver conduzindo. Paz proativa é condução, é antecipação emocional, é planejamento psicológico, é maturidade aplicada ao cotidiano. O primeiro elemento do ciclo da paz proativa é a preparação emocional. A preparação emocional funciona como um aquecimento interno. Antes do dia começar, você já orienta a mente para operar a partir do centro e não das extremidades emocionais. Pessoas que acordam e imediatamente mergulham em estímulos externos deixam a mente vulnerável. Cada notificação, cada urgência, cada cobrança ativa um estado reativo. E quando o sistema mental entra em modo reativo no início do dia, ele permanece assim até o final. Preparação emocional é começar o dia definindo o clima interno. É respirar fundo e reconhecer que haverá desafios, mas nenhum deles precisa roubar sua estabilidade. É decidir conscientemente que seu estado interno será maior do que as demandas externas. O segundo elemento é a antecipação de gatilhos. Todo mundo tem padrões previsíveis que roubam sua paz. Certos horários, certas pessoas, certos ambientes, certos tipos de mensagem, certas responsabilidades. A maioria ignora isso e toma cada dia como se fosse completamente novo, quando na verdade ele repete ciclos. Antecipar gatilhos é reconhecer que aquilo que drenou sua energia ontem provavelmente tentará drenar hoje. Essa consciência prepara sua mente para reagir com mais inteligência. Não é esperar pelo pior, é reconhecer padrões para impedir que eles o dominem. Quando você antecipa um gatilho, você reduz o impacto emocional dele porque ele deixa de ser surpresa. E a ausência de surpresa já reduz mais da metade da carga emocional de qualquer situação. O terceiro elemento é a redução estratégica de exposição. Grande parte da paz perdida vem de uma exposição desnecessária a ruídos mentais. Informações demais, conversas demais, telas demais, demandas demais. As pessoas não percebem que estão drenadas não porque a vida é difícil, mas porque elas estão superexpostas. A paz proativa é construída quando você começa a escolher o que realmente merece sua atenção. Não é isolamento, é inteligência. Pessoas com paz não tentam controlar o mundo, elas controlam o que deixam entrar. Reduzir exposição é reconhecer que nem tudo que pede sua atenção merece ser atendido. Quando você reduz entradas desnecessárias, naturalmente reduz ansiedade, estresse e dispersão mental. O quarto elemento é a simplificação de rotinas de decisão. O cérebro humano se desgasta rapidamente com escolhas constantes. Cada decisão pequena consome energia psicológica. Quando você simplifica seus processos diários, reduz o desgaste antes mesmo que ele se acumule. A paz proativa nasce quando você organiza sua vida de maneira que a mente não precise travar microbatalhas o tempo todo. Isso inclui desde hábitos matinais até planejamento semanal. Quanto menos decisões improvisadas você precisa tomar, mais clareza sobra para o que importa. E clareza é uma das raízes da paz. O quinto elemento é a criação de microintervalos de recuperação. O corpo não funciona com esforço contínuo sem descanso. A mente também não. Muitas pessoas perdem a paz porque passam o dia inteiro sem pausas reais. Estão sempre acelerando, sempre fazendo, sempre respondendo, sempre pensando. Microintervalos são pausas curtas e intencionais que impedem o acúmulo de tensão. Não são distrações, são espaçamentos conscientes. Eles criam um amortecimento emocional que reduz a probabilidade de explosões mentais, irritações repentinas e exaustão.
A mente precisa desses espaços. Eles funcionam como pequenos respiros que mantêm o sistema equilibrado. O sexto elemento é a prática constante de centralização mental. Centralizar a mente é o ato de retornar ao presente com firmeza. É trazer a atenção de volta para o aqui e agora sempre que ela tenta fugir. Jesus fazia isso ao se afastar para orar quando o caos ao redor tentava engolir sua paz. Musashi fazia isso ao alinhar sua respiração com o movimento. Marco Aurélio fazia isso ao voltar repetidamente para o que era essencial. Centralização não é meditação formal. É presença consciente aplicada ao cotidiano. Quando você treina centralização diária, cria uma âncora mental que impede que o caos externo arraste você. O sétimo elemento é o alinhamento de propósito. Uma mente sem direção é um terreno fértil para qualquer distração. Uma mente com propósito definido tem filtros naturais. Quando você sabe exatamente o que está construindo, começa a ignorar automaticamente tudo que tenta puxar você para fora do seu caminho. Paz proativa é lembrar constantemente por que você faz o que faz. Quando o propósito está vivo, o ruído perde força. Quando o propósito está apagado, qualquer coisa vira motivo de estresse. O ciclo da paz proativa se fecha quando esses elementos se tornam hábitos. Eles deixam de ser esforços conscientes e passam a operar como fundamentos internos. Você percebe que está nesse ciclo quando começa a lidar com problemas de maneira mais calma, mais rápida e mais profunda. Quando aquilo que antes o abalava não consegue mais invadir sua mente. Quando você atravessa dias difíceis sem perder seu centro. Quando o mundo tenta puxar você para fora de si, mas você permanece ancorado. Essa é a paz forte, a paz ativa, a paz que não depende das circunstâncias, a paz que você constrói antes do caos, não depois. O teste dos 3 roxos. Diagnóstico inédito. Existe um motivo profundo para tanta gente sentir que perdeu a própria paz sem conseguir explicar exatamente o porquê. A mente tenta encontrar um culpado claro, tenta responsabilizar alguém específico, tenta buscar um único evento, mas nada parece fazer sentido. A verdade é que a paz não costuma ser destruída por um único impacto. Ela é corroída por uma mistura de fatores tão silenciosos que o indivíduo simplesmente não percebe. Foi exatamente por isso que surgiu a necessidade de criar um diagnóstico simples e brutalmente claro. Um método capaz de revelar rapidamente de onde vem o esgotamento mental que sufoca tantas pessoas. Esse método é o teste dos 3 roxos. Ele entrega lucidez instantânea. Mostra não apenas o que está roubando sua paz, mas principalmente porque você não estava conseguindo identificar a causa real. Ele separa o caos mental em 3 origens distintas, permitindo que você enxergue o que realmente está drenando sua energia com precisão quase cirúrgica. O primeiro roxo é o ruído interno. Esse é o tipo de invasão que nasce dentro da própria mente. São pensamentos automáticos, padrões de preocupação, repetições emocionais, expectativas silenciosas e interpretações distorcidas que você não percebe, mas carrega como se fossem verdades absolutas. O ruído interno é o mais perigoso por um motivo simples. Ele se veste como se fosse você, ele fala com a sua voz. Ele cria a sensação de que tudo que passa pela sua cabeça é uma representação fiel da realidade. Mas o ruído interno é apenas condicionamento emocional, somado a memórias e experiências mal processadas. Marco Aurélio insistia que a mente humana sofre mais com a imaginação do que com os fatos. O ruído interno é justamente essa imaginação disfuncional se infiltrando no cotidiano. Ele cria cenários que nunca existiram, amplia ameaças que não são reais, distorce conversas, transforma dúvidas em certezas negativas e faz você acreditar que tudo ao seu redor está prestes a desmoronar.
Quando a paz desaparece sem motivo claro, geralmente é o ruído interno que está operando por trás das cortinas. O segundo roxo é o ruído externo. Esse é o que vem do ambiente. A sociedade moderna se tornou um terreno fértil para distrações constantes, notificações intermináveis, pressões de produtividade, padrões sociais irreais e um excesso brutal de informações que a mente humana não foi projetada para receber. Enquanto o ruído interno é a mente atacando a si mesma, o ruído externo é o mundo atacando sua atenção. Ele rouba sua paz de forma agressiva e rápida. É uma carga contínua de estímulos que impedem a mente de descansar. Viktor Frankl afirmava que o ser humano perde o sentido quando é engolido por forças externas que o desviam de sua direção interior. O ruído externo faz exatamente isso. Ele desvia, fragmenta, distorce e pressiona. Ele cria uma atmosfera mental na qual a pessoa se sente sempre atrasada, sempre sobrecarregada, sempre tentando acompanhar algo que parece estar sempre avançando um passo à frente. É o tipo de roubo que não precisa ser malicioso. Ele acontece naturalmente quando você não estabelece limites com o ambiente, e a ausência desses limites transforma qualquer dia comum em um campo de batalha psicológico. O terceiro roxo é o ruído relacional. Esse é talvez o mais complexo de identificar, porque envolve vínculos emocionais, expectativas sociais e pressões invisíveis que surgem através das relações humanas. O ruído relacional não está necessariamente ligado a conflitos explícitos. Às vezes, ele se manifesta em pequenas cobranças sutis, em expectativas implícitas, em comentários que ficam ecoando na mente, em obrigações emocionais que você não sabe como sustentar. A energia emocional gasta para manter dinâmicas sociais desgastantes costuma ser maior do que o esforço físico. David Goggins dizia que o ser humano se torna mais vulnerável quando tenta agradar a todos. E é dentro desse cenário que o ruído relacional se instala. Ele diminui sua paz quando você tenta carregar o peso emocional de outras pessoas, quando tenta ser aquilo que os outros querem, quando tenta manter a harmonia à custa do seu próprio equilíbrio. Jesus Cristo falava sobre paz de um modo que deixava claro que ela não é construída agradando multidões, mas protegendo o coração daquilo que sufoca o espírito. O ruído relacional é o sufocamento silencioso provocado por vínculos mal administrados. A força do teste dos três roxos não está apenas na identificação dos três tipos de ruído. A força real está em separar o que antes estava misturado. Quando os três se confundem, o indivíduo perde a capacidade de interpretar a própria experiência. Ele sente cansaço, mas não entende de onde vem. Sente irritação, mas não consegue identificar a origem. Sente ansiedade, mas não sabe o gatilho. O diagnóstico liberta porque devolve clareza. Quando você olha para dentro com honestidade, percebe que parte do seu sofrimento não é causado por pessoas, é causado pelo ruído interno. Percebe que parte do seu estresse não é emocional, é ambiental. Percebe que parte da sua exaustão não é física, é relacional. Esse entendimento cria um mapa. E quando você tem um mapa, você deixa de andar perdido dentro da própria mente. Usar o teste dos três roxos diariamente é como ajustar a mira de um arqueiro. O que antes parecia difuso começa a se tornar nítido. Você passa a saber exatamente quem ou o que está drenando sua paz. E, mais importante, o que deve ser ajustado. Se o problema estiver no ruído interno, você trabalha pensamentos e interpretações. Se estiver no ruído externo, você estabelece limites ambientais. Se estiver no ruído relacional, você redefine vínculos e cria fronteiras emocionais mais saudáveis. Cada roxo pede uma estratégia diferente. Cada tipo de ruído exige uma atitude diferente. Essa diferenciação cria maturidade emocional.
E maturidade emocional é uma das formas mais poderosas de construir paz forte. Quando o indivíduo aplica o teste dos 3 roxos por tempo suficiente, percebe algo transformador. Ele descobre que recuperar a paz não é um evento, é um processo contínuo. Ele aprende que não precisa combater tudo ao mesmo tempo. Ele aprende que parte do peso que carregava não era dele. Ele aprende que a mente ganha leveza quando a confusão perde espaço. Ele aprende que a clareza que tanto buscava sempre esteve acessível, mas estava enterrada em camadas de ruído. E quando essa clareza finalmente emerge, ela revela uma verdade simples e incontornável. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar de onde vem o ruído que tenta roubar sua paz. Esse é o poder do diagnóstico. Esse é o poder do entendimento. Esse é o poder de enxergar com lucidez o território interno que antes parecia intransitável. O ponto de ruptura. O dia em que você decide blindar sua mente. Há um momento na vida de qualquer pessoa que busca paz, foco e domínio interior que não pode ser fabricado, ensaiado ou comprado. É um momento que não chega com aviso, não respeita a agenda, não se preocupa com suas desculpas, nem com seus medos. Ele simplesmente acontece. É como um estalo que vem de dentro, uma rachadura que surge no mesmo ponto onde durante anos você insistiu em colocar remendos frágeis. Esse momento tem um nome simples, mas carregado de força: o ponto de ruptura. É o instante que separa o eu que aceita tudo do eu que não aceita mais nada, que destrói minha paz. É o dia em que você finalmente encara sua própria mente como território sagrado e não como depósito de distrações, inseguranças e ruídos emocionais. É quando você decide blindá-la. O ponto de ruptura raramente nasce de um único evento. Ele é construído silenciosamente na soma de microesgotamentos que você foi tolerando. Uma crítica que te derrubou mais do que deveria. Uma comparação que corroeu sua autoestima sem você perceber. Um ciclo repetido de promessas não cumpridas. Um cansaço acumulado, quase invisível, que vai pesando a cada dia como areia que se deposita, grão por grão, até formar uma duna intransponível. O ponto de ruptura é quando você finalmente diz chega. Mas não é um chega revoltado, impulsivo, emocional, é um chega lúcido, racional, disciplinado, quase espiritual. É o despertar para o fato de que você foi permissivo demais com aquilo que sequestra sua atenção, sua energia, sua clareza, sua paz. E quando esse chega nasce, ele reorganiza sua vida inteira. É quase como se você estivesse observando, pela primeira vez, os ladrões invisíveis da sua serenidade. Você percebe que durante anos não foram os grandes problemas que te destruíram, mas sim os pequenos vazamentos, os pensamentos repetitivos que você alimentava sem querer, as pessoas que você mantinha perto por hábito, não por alinhamento, as prioridades que foram sendo distorcidas. E quando você enxerga isso com clareza, algo dentro de você muda de lugar. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se reconhece como responsável por construir a fortaleza onde sua mente finalmente pode descansar. Esse processo, porém, não é romântico. Ele é duro, direto e exige coragem. Porque decidir blindar a mente implica enfrentar a si mesmo de forma brutalmente honesta. Implica admitir que você permitiu acessos indevidos ao seu mundo interior. Admitir que você desorganizou seu próprio sistema emocional por negligência. Admitir que você se deixou dominar por impulsos, distrações, carências e hábitos automáticos que pareciam inofensivos, mas roubavam sua paz diariamente. O ponto de ruptura é um espelho que não distorce nada. Ele te mostra como você é. E esse reflexo é incômodo, mas é justamente por ser incômodo que ele funciona. É o incômodo que tira você do estado de dormência e o empurra para a ação consciente.
É o incômodo que te faz perceber que autocontrole não é sobre ser rígido, e sim sobre ser soberano diante dos seus próprios impulsos. Que disciplina não é castigo, e sim liberdade para viver sem ser arrastado por emoções fugazes. Que paz não é ausência de problemas, e sim um estado de prontidão mental, onde nada que venha de fora consegue abalar o que você construiu dentro. Quando você chega nesse ponto, você entende algo fundamental. Blindar a mente é uma decisão diária, não um evento único. O ponto de ruptura é apenas o marco inicial, o rompimento do ciclo, o divisor de águas. A partir dele começa uma jornada, e nessa jornada você aprende que a paz é conquistada exatamente como um guerreiro conquista território, passo a passo, decisão a decisão, hábito a hábito. Não há glória sem repetição, não há serenidade sem vigilância interior, não há foco sem renúncia. E é aqui que você percebe algo que muda tudo. O ponto de ruptura não é o fim do caos, é o início da ordem. Porque agora você entende onde estão seus gatilhos, suas fraquezas, suas distrações, suas dores. Agora você não reage no automático, você escolhe. Agora você não se perde no barulho, você identifica o que é barulho. Agora você não negocia sua paz, você a protege como prioridade vital. É a partir daqui que sua mente começa a se tornar um ambiente limpo, seguro, silencioso e forte o suficiente para sustentar suas ambições e seus sonhos. O ponto de ruptura é o dia em que você deixa de simplesmente sobreviver e começa a viver de forma consciente. O dia em que você assume controle completo do que entra, do que permanece e do que deve ser expulso do seu mundo interior. O dia em que sua mente deixa de ser terreno invadido e se transforma em território protegido. O dia em que você finalmente levanta a própria coroa. Não uma coroa de ego, mas de domínio interno, disciplina emocional, clareza mental e paz inegociável. E a partir desse dia, tudo muda. Porque quando a mente se torna blindada, nada externo tem força para derrubar alguém que finalmente se levantou por dentro. A ação simples que reprograma sua paz em 7 dias. Chega um momento em que todo o conteúdo, toda a reflexão, toda a análise profunda sobre disciplina emocional e domínio interior precisa desembocar em algo simples: ação. A verdadeira transformação não acontece quando você entende o que te rouba a paz. Acontece quando você começa a agir diferente. E é exatamente por isso que existe uma instrução final, um último passo, uma técnica prática que condensa tudo o que você aprendeu até aqui. Não é complexa, não exige ferramentas especiais, não depende de motivação, energia ou humor, mas exige compromisso, exige presença, exige que você respeite sua própria paz como algo sagrado. Essa técnica é conhecida como o ritual da primeira escolha, um processo simples, porém profundamente poderoso, que reprograma sua mente e começa a restaurar sua paz em apenas 7 dias. O ritual da primeira escolha funciona com base em um princípio psicológico claro. A primeira ação do dia define o estado emocional que comanda todas as outras ações. A mente humana é moldável, mas ela se organiza em torno de gatilhos iniciais. O que você faz logo ao acordar não é apenas um hábito, é uma instrução. Um comando direto ao sistema nervoso sobre como você deve viver o resto das próximas 24 horas. E é exatamente por isso que muitas pessoas começam o dia em guerra sem perceber. Acordam e imediatamente se expõem a caos. Notificações, problemas alheios, redes sociais, preocupações, demandas urgentes. Elas permitem que o mundo entre antes mesmo de elas entrarem em si mesmas. A paz é destruída nas primeiras 2 horas da manhã e o resto do dia apenas repete o estrago inicial. A técnica dos 7 dias serve para interromper esse ciclo de autossabotagem. Ela é simples.
Por 7 dias consecutivos, você deve iniciar o dia com uma única ação consciente, que nunca pode ser quebrada. Uma escolha que se torna uma âncora emocional. Uma escolha que declara, logo ao amanhecer, que a sua paz é prioridade absoluta. Essa escolha é diferente para cada pessoa, mas precisa seguir 3 critérios. Deve ser silenciosa, deve ser intencional e deve ser feita antes que qualquer demanda externa encoste em você. Pode ser beber água lentamente enquanto respira fundo. Pode ser escrever 3 frases que traduzam seu estado mental. Pode ser uma oração. Pode ser olhar pela janela e observar o céu por 1 minuto. Pode ser se alongar em silêncio. Pode ser caminhar por 2 minutos dentro de casa. Não importa o formato, importa o significado. Essa primeira escolha funciona como um comando central. Ela envia ao seu cérebro a mensagem: hoje eu sou o centro, hoje eu controlo, hoje eu escolho. E a partir disso, um efeito dominó começa a acontecer. Sua mente recebe um sinal de estabilidade e a tendência é que decisões posteriores sigam o mesmo padrão. É um processo que reprograma não só seu comportamento, mas seu sistema emocional inteiro. Você passa a reagir menos e responder mais. Você deixa de ser impulsivo e se torna deliberado. Você para de permitir que pequenos gatilhos destruam seu dia. Sua paz, antes frágil e vulnerável, começa a ganhar forma, começa a ganhar densidade, começa a se tornar algo que você consegue sentir e sustentar. Os primeiros dias não serão fáceis. A mente antiga tentará puxar você de volta ao caos que ela conhece. Ela vai sugerir abrir o celular primeiro. Vai lembrar de problemas que ainda não aconteceram. Vai tentar sabotar o ritual. Não por maldade, mas por hábito. Porque o cérebro se apega ao que é familiar, mesmo quando é prejudicial. Mas este é justamente o teste essencial do processo. Quem comanda quem? Se você obedece aos impulsos antigos, reforça a desordem. Se você mantém sua primeira escolha, mesmo por 90 segundos, reforça sua nova identidade emocional. E cada repetição fortalece uma nova rota neural. A rota da paz deliberada. No 4º ou 5º dia, algo inesperado acontece. A primeira escolha deixa de ser um esforço e passa a ser um instinto. Sua mente começa a antecipar o ritual. Ela começa a desejar o silêncio. O mundo perde força sobre você. Você acorda mais centrado, mais lúcido, mais consciente. Não é mágica, é neuroplasticidade. É disciplina emocional aplicada de forma estratégica e realista. É a prova de que pequenas ações fazem grandes reconstruções. E no 7º dia, algo se consolida dentro de você. A paz deixa de ser um estado aleatório e se torna uma habilidade. Você aprende, talvez pela primeira vez na vida, que paz não é algo que você espera, mas algo que você constrói. Não depende do clima, das pessoas, do humor ou do acaso. Depende da sua primeira decisão. Depende da sua capacidade de criar um ponto de partida sólido. Depende da consistência de proteger os primeiros minutos do dia como se fossem território sagrado. Porque são. Quando o ritual termina, você não volta ao que era antes. Mesmo que você não mantenha exatamente a mesma prática, sua mente já entendeu o recado. Ela já aprendeu a se organizar. Ela já entendeu que existe uma direção. E essa pequena ação, repetida por 7 dias, tem o poder de mudar uma vida inteira, porque transforma você de alguém que tenta controlar o mundo para alguém que controla a si mesmo. E é dentro desse controle, simples, silencioso, matinal, que sua paz finalmente encontra espaço para crescer. Chamado para a transformação. Existe um momento, depois de toda a reflexão profunda, depois de toda a análise interna, depois de cada camada de consciência que você descasca ao longo desse processo, em que uma verdade impossível de ignorar finalmente aparece diante de você. Não existe paz sem transformação. E não existe transformação
sem um chamado. Um chamado que não vem de fora, não nasce de elogios, não cresce em ambientes confortáveis. Ele surge de dentro, como uma voz firme e inegável que diz: levante-se, agora é com você. Esse é o chamado para a transformação, o convite final, a linha que separa quem você foi até hoje da pessoa que você poderia ter sido se tivesse escolhido mudar mais cedo. É o momento em que você para de colecionar entendimento e decide entrar no campo de batalha da própria vida. Esse chamado não é gentil, não é leve e muito menos romântico. Ele não te espera acordar no melhor humor, não exige a circunstância perfeita, não negocia com seus medos, não pede sua permissão. Ele chega de forma crua, direta, às vezes quase brutal, porque sabe que qualquer suavidade só prolongaria o sofrimento. E a pergunta essencial é sempre a mesma: você vai continuar sendo suporte para a versão que te destrói ou finalmente será apoio para a versão que te constrói? A transformação exige que você enfrente essa pergunta sem desviar os olhos, sem máscaras, sem justificativas. Esse chamado surge quando você percebe que sua paz não é uma promessa, mas uma responsabilidade. Quando você entende que todo hábito que te derruba, todo pensamento que te consome, toda escolha automática que te afasta de si mesmo, só permanece viva porque você ainda não declarou guerra contra ela. O caos que você enfrenta diariamente não é seu inimigo final, é apenas o sintoma da sua falta de posicionamento. E o chamado para a transformação começa exatamente aí. Quando você assume a postura de alguém que não apenas deseja mudar, mas que está disposto a reorganizar sua vida para isso. A transformação real não acontece no grito, mas na constância. Ela não explode, ela infiltra. Ela não nasce da euforia, nasce da decisão. É por isso que esse chamado te confronta de maneira tão profunda, porque ele pede que você sacrifique a versão confortável de si mesmo, aquela que sempre escolheu atalhos, distrações, justificativas e seduções fáceis. Ele pede que você se torne um arquiteto da própria mente, mesmo quando tudo dentro de você parece esgotado. Pede que você faça escolhas que não dão resultados imediatos, mas constroem estruturas internas indestrutíveis. Pede que você se torne digno da paz que diz buscar. A verdade é que todos querem paz, mas poucos aceitam o preço. E o preço não é alto, é constante. O preço não é doloroso, é disciplinado. O preço não é impossível, é diário. A transformação começa quando você percebe que não existe força maior do que a de alguém que escolhe mudar em silêncio, longe dos aplausos, longe das testemunhas, longe da necessidade de provar algo. É no escuro da sua rotina que a transformação acontece. É nos minutos que você protege para si mesmo. É nos pensamentos que você recusa alimentar. É nos impulsos que você decide não obedecer. É no microcontrole sobre as decisões que moldam sua identidade. A transformação é forjada na repetição. E então você entende algo que muda tudo. Transformação não é sobre velocidade, é sobre direção. Você pode avançar devagar, mas se está avançando na direção certa, cada passo é uma vitória monumental. Cada pequena mudança reorganiza seu sistema interno. Cada nova escolha fortalece sua identidade emocional. Cada renúncia constrói uma paz mais sólida. E aos poucos, você começa a perceber que a versão antiga de si mesmo vai perdendo poder. Ela se torna fraca, distante, irrelevante. A transformação não destrói quem você foi, ela liberta quem você sempre deveria ter sido. O chamado para a transformação também exige coragem para enfrentar a verdade mais incômoda de todas. Você é responsável pelo que permite permanecer dentro de si. Nem tudo merece acesso ao seu mundo interior.
Nem toda pessoa merece seu tempo. Nem todo pensamento merece sua repetição. Nem toda emoção merece sua atenção. Blindar a mente e construir paz exige aprender a dizer não com firmeza, mesmo quando o mundo inteiro espera que você diga sim. Exige uma postura que antes você não tinha, uma firmeza que antes você não sustentava, um compromisso consigo mesmo que antes você não havia reconhecido como necessário. A transformação se torna inevitável quando você percebe que já não cabe na versão limitada que te acompanhou até aqui. Quando você olha para dentro e vê que não existe mais espaço para tudo aquilo que te quebrava. Quando você entende que a vida não muda quando as circunstâncias mudam, a vida muda quando você muda a forma de se posicionar diante delas. O chamado para a transformação é, portanto, o convite mais sério e mais libertador que você pode receber na vida. É o ponto de partida para uma reconstrução profunda, silenciosa e definitiva. E é aqui que a jornada ganha seu verdadeiro sentido. Não existe paz sem ação. Não existe foco sem renúncia. Não existe disciplina sem direção. E não existe transformação sem decisão. O chamado está diante de você agora, neste exato momento. Ele não te pergunta se você está pronto. Ele te pergunta se você está disposto. Porque pronto, ninguém jamais está, mas disposto. Apenas os que finalmente cansaram de viver em guerra dentro da própria mente. A transformação é o caminho, a decisão é a porta. E a paz é o prêmio daqueles que atravessam. Se o que você ouviu hoje despertou algo dentro de você, então deixe isso registrado aqui nos comentários. Escreva qual foi o ponto que mais te confrontou ou qual decisão você vai tomar a partir de agora para proteger a sua paz. Sua interação não é apenas um gesto, é uma confirmação do compromisso que você acabou de assumir consigo mesmo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque esta jornada não termina aqui. Ainda há muito para fortalecer a sua mente, aprofundar sua disciplina e expandir sua consciência. Cada novo vídeo é uma continuação desse processo de reconstrução interna. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar a mesma clareza que você encontrou agora. E compartilhe com alguém que você sabe que está lutando em silêncio. A transformação começa quando você decide agir. E o seu próximo passo é agora.